Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. Pacienta, Muhammad, quanto ao que dizem e menciona nosso servo Davi, dotado de vigor. Por certo, ele era devotado a Allah. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. Por certo, submetemos as montanhas para com ele glorificá-la a Allah ao anoitecer e ao nascer do sol. والطير محشورة كل له أواب. E submetemo-lhe os pássaros reunidos, tudo lhe era devotado. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. E fortalecemo-lhe a soberania, e concedemo-lhe a sabedoria e o falar peremptório. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. E chegou-te o informe dos disputantes, quando escalaram o muro do santuário? إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Quando entraram junto de Davi, então aterrou-se com eles. Disseram: não te atemorizes. Somos dois disputantes. Um de nós cometeu transgressão contra outro. Então julga entre nós com a verdade e não sejas parcial, e guia-nos à senda direita. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. Por certo, este é meu irmão. Ele tem 99 ovelhas e eu tenho uma só ovelha. Então disse: confia-me. E venceu-me na discussão. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. Davi disse: com efeito, ele cometeu injustiça contigo ao te pedir juntasses tua ovelha às suas ovelhas. E por certo, muitos dos associados cometem transgressão uns contra outros, exceto os que creem e fazem as boas obras. E quão poucos são eles! E Davi pensou que nós o provássemos. Então implorou perdão a seu Senhor, e caiu em prosternação, e voltou-se contrito para nós. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Então perdoamo-lhe isso, e por certo, ele terá junto de nós um lugar próximo e aprazível retorno. Qissat Sayyidina Dawood, alayhi salam, a história do profeta Davi, que a paz esteja com ele. Antigamente, viveu o profeta Davi, que a paz esteja com ele. Ele é descendente
do profeta Jacó, que a paz esteja com ele, e também foi o pai do profeta Salomão, que a paz esteja com ambos. Naquela época, havia um rei chamado Talut, que governava os filhos de Israel, sabendo que Davi era um deles. Talut ordenou que os filhos de Israel fossem combater Golias e seu exército. Golias era um líder militar muito forte e muito agressivo. No caminho para a guerra contra Jalut e seu exército, os filhos de Israel temiam enfrentar Golias. Hoje não podemos enfrentar Golias e seu exército. Quantas vezes um pequeno grupo venceu outro mais numeroso pela vontade de Deus? E o que foi que aconteceu depois, vovô? Quando os dois exércitos se encontraram, Golias chamou um soldado para duelar. Todos ficaram com medo. Será que tem alguém para enfrentar Golias num duelo? Vou esmagá-lo! Quem? Quem? Amigo, Golias é muito grande e muito forte. Quem o enfrentar morrerá com certeza. Ninguém queria enfrentar Golias num duelo por causa de sua força e de sua violência. O medo tomou conta de todos. Davi pediu a permissão de Talut para poder enfrentar Golias. Talut gostou da coragem de Davi e ordenou que fosse dada para ele uma armadura, mas Davi não conseguiu andar com a armadura e atirou. Avançou com seu cajado 5 pedras que ele escolheu perto do rio, além da funda. Depois de trocar com Golias algumas palavras, Davi atirou uma pedra com sua funda que atingiu a testa de Golias e fez jorrar sangue. Ele pegou a espada do próprio Golias e o matou. Assim, Davi matou Golias. Que história interessante! Tem razão, Ahmed. Depois disso, Talut designou Davi como chefe do exército e os filhos de Israel o amaram. Todos o respeitavam. Depois que Talut morreu, Davi se tornou o rei dos filhos de Israel. Assim, Deus juntou a missão profética e o reino na vida de Davi. Deus disse: Por certo, submetemos as montanhas, para com ele glorificá-la em Alá ao anoitecer e ao nascer do sol. E submetemo-lhe os pássaros reunidos, tudo lhe era devotado. E fortalecemo-lhe a soberania, e concedemo-lhe a sabedoria e o falar peremptório. E chegou-te o informe dos disputantes, quando escalaram o muro do santuário? Quando entraram junto de Davi, então aterrou-se com eles. Disseram: Não te atemorizes. Somos 2 disputantes. Um de nós cometeu transgressão contra outro. Então julga entre nós com a verdade, e não sejas parcial, e guia-nos à senda direita. Deus disse a verdade. Deus agraciou Davi com a dádiva de amaciar o ferro. Ele o manuseava com as suas mãos, sem precisar de fogo ou de martelo. Ele foi o primeiro a fazer armaduras e se alimentava com o que ele ganhava. Ele tinha uma voz muito bonita ao ler as Escrituras. Quando ele recitava, as montanhas respondiam e as aves paravam e se juntavam perto dele para ouvir a sua voz. Deus disse: Por certo, este é meu irmão. Ele tem 99 ovelhas e eu tenho uma só ovelha. Então disse: Confia-me. E venceu-me na discussão. Davi disse: Com efeito, ele cometeu injustiça contigo ao te pedir juntasses tua ovelha às suas ovelhas. E por certo,
muitos dos associados cometem transgressão uns contra outros, exceto os que creem e fazem as boas obras. E quão poucos são eles! E Davi pensou que nós o provássemos. Então implorou perdão a seu senhor, e caiu em prosternação, e voltou-se contrito para nós. Então perdoamo-lhe isso, e por certo, ele terá junto de nós um lugar próximo e aprazível retorno. Davi, que a paz esteja com ele, era juiz também. Ele era justo e governava à base do conceito: o requerente deve apresentar as provas e o acusado deve jurar ao negar a acusação. Ele era correto e sábio. Deus queria provar o seu profeta. 2 homens pularam o muro e entraram no seu templo, e ele teve medo dos homens. Mas eles o tranquilizaram e disseram que queriam solucionar o problema deles com justiça. O primeiro disse: "Esse é meu amigo, ele possui 99 ovelhas e eu só tenho uma." Ele pediu que eu doasse esta ovelha para ele. "O que você acha, ó nobre profeta?" Davi declarou a sentença a favor do proprietário de uma só ovelha e disse: "Verdadeiramente fraudou-te com o pedido de acréscimo da tua ovelha. Muitos sócios se prejudicam uns aos outros, salvo os fiéis que praticam o bem. Porém, quão poucos são." Davi percebeu logo seu erro, sendo que ele não deu ouvidos ao outro requerente e se precipitou ao anunciar a sentença a favor do primeiro falante. Como dizem, se uma pessoa que acabou de receber um soco no olho chegar até você, deve olhar a outra pessoa. Talvez ela tenha recebido socos nos 2 olhos. Logo, Davi pediu perdão para o seu senhor e se prostrou perante Deus. Isso mostra seu temor e também o seu amor por Deus. Malik bin Dinar disse sobre o seguinte versículo: "Porque ante nós ele goza de dignidade e excelente local de retorno em relação a Davi. Davi, no dia do juízo final, ficará em pé perto do trono de Deus. Deus dirá: ó Davi, cante aqueles louvores que você costumava cantar na vida mundana com a tua voz." Davi dirá: "Mas como? Eu não tenho mais aquela voz." Deus responderá: "Eu devolvo para ti hoje." Davi canta com uma voz que encantará todos os moradores do paraíso. Deus disse: E inspiramo-lhe, ó Davi. Por certo, nós te fizemos califa na terra. Então julga entre os homens com a justiça e não sigas a paixão, senão descaminhar-te-ia do caminho de Alá. Por certo, os que descaminham do caminho de Alá terão veemente castigo por seu esquecimento do dia da conta. E não criamos em vão o céu e a terra, e o que há entre ambos. Essa é a conjetura dos que renegam a fé. Então, ai dos que renegam a fé por causa do fogo. Consideraríamos os que creem e fazem as boas obras como os corruptores na terra? Ou consideraríamos os piedosos como os ímpios? Este é um livro bendito que fizemos descer para ti, a fim de que eles ponderem seus versículos e a fim de que os dotados de discernimento meditem. Deus disse a verdade. Podemos ler nos ditos do profeta Mohammed, que a paz esteja com ele, sobre a criação dos filhos de Adão o seguinte: quando Deus tirou a descendência de Adão, a partir de suas costas, Adão viu os profetas e entre eles um homem iluminado. Ele perguntou: ó Senhor, quem é aquele homem? Qual será a idade dele? Deus respondeu: 60 anos. Adão disse: Senhor, aumente um pouco a idade dele. Deus disse: não, a menos que eu tire da sua idade. A idade de Adão era 1000 anos. A idade de Davi
foi aumentada com 40 anos. Quando a idade de Adão acabou, o anjo da morte chegou até ele. O que aconteceu depois? Adão disse para o anjo da morte: ainda faltam 40 anos até eu morrer. Adão esqueceu que ele havia dado 40 anos para seu filho Davi. Mesmo assim, Deus completou 1000 anos para Adão e 100 anos para Davi. Quanto à morte de Davi, o nosso amado profeta disse: Davi era muito ciumento. Quando ele saía, ele fechava as portas de sua casa para que ninguém entrasse durante a sua ausência e visse a família dele até que ele voltasse. Um dia ele saiu e fechou a casa. Sua esposa estava andando na casa e, de repente, viu um homem ali dentro. Ela perguntou para quem estava com ela na casa: mas por onde ele entrou, se a casa está fechada? Com certeza, será um grande vexame para Davi. Quando este chegou, achou o homem dentro da casa. Ele perguntou ao homem: quem é você? O homem respondeu: sou aquele que não teme os reis, e nada me impede de entrar em qualquer lugar. Davi disse: juro por Deus que você é o anjo da morte. Que seja bem-vindo à ordem divina. O anjo da morte tirou a alma dele, foi lavado e colocado na mortalha. O sol apareceu e Salomão disse: ó aves, façam sombra para Davi. Eram tantos pássaros que obscureceu o céu. Salomão ordenou aos pássaros para abrirem uma asa para deixar a luz do sol passar. Este fato, numa hadith autêntica que foi narrado por Ahmed. Assim morreu um profeta nobre que foi agraciado pela missão profética e pelo reino. Depois dele veio seu filho Salomão, que contarei a sua história posteriormente. Essa é realmente uma história muito interessante e também cheia de lições. Estou aprendendo muito. النهاية. Fim. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. E com efeito, antes Arão dissera-lhes: ó meu povo, apenas sois provados por ele, e por certo, vosso Senhor é o misericordioso. Então segui-me e obedecei-me à ordem. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Disseram: não deixaremos de cultuá-lo até que Moisés retorne a nós. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. Moisés disse: ó Arão, quando os viste se descaminharem, o que te impediu? ألا تتبعني أفعصيت أمري. De que me seguires? Então desobedeceste a minha ordem? قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. Arão disse: ó filho de minha mãe, não me apanhes pela barba nem pela cabeça. Por certo, receei que dissestes: causaste separação entre os filhos de Israel e não observaste meu dito. قصة سيدنا هارون عليه السلام. A história do profeta Aaron. Que a paz esteja com ele. Antigamente, viveu o profeta Aaron, que a paz esteja com ele, irmão de Moisés, que a paz esteja com ambos. Aaron ajudou seu irmão em sua missão profética com os filhos de Israel.
Arão era mais eloquente que seu irmão Moisés, que implorou a Deus para tornar Arão um profeta. Ele queria alguém para ajudá-lo em sua missão e enfrentar o faraó e seus soldados. Moisés disse: concede-me um vizir dentre os meus, meu irmão Arão, que poderá me fortalecer, e associa-o à minha missão para que te glorifiquemos intensamente, para mencionar-te constantemente. Quando Deus afogou o faraó e seu exército no mar, e os filhos de Israel foram em direção à montanha Atur, do lado direito, Moisés se preparou para um encontro com Deus, que ia revelar para ele os mandamentos. Deus, o Altíssimo, deu vitória para os filhos de Israel e garantiu o sustento e a comida. Fez descer sobre eles o maná e conduziu as codornizes até eles. Era dever dos filhos de Israel adorar Deus com gratidão e seguir seus mandamentos depois da vitória concedida por Deus. Quando Moisés estava pronto para seu encontro com Deus, se reuniu com seu irmão e disse: Arão, fique com os filhos de Israel e não vá embora. Preserve-os e mantenha a união entre eles. Impeça que mudem algo na religião. Arão respondeu a seu irmão Moisés: farei tudo o que mandastes. Moisés dirigiu-se até a montanha Atur, enquanto Arão ficou com seu povo, orientando-o para o caminho do bem e da verdade. Um dia, um homem chamado Samaritano veio e disse: Filhos de Israel, vocês querem ver o vosso Deus? Sim, queremos vê-lo. Tragam vossas joias e o ouro que possuem. Os filhos de Israel juntaram todo o ouro que tinham. Samaritano começou a fazer um bezerro. Isso significa que ele fez uma estátua na forma de um bezerro. Que coisa! Que idolatria, ingratidão, depois que foram guiados para a senda reta. Excelente, Ahmed. Quando o samaritano terminou sua obra, pegou um punhado de terra dos traços do anjo Gabriel e o jogou acima do bezerro. Este começou a emitir mugidos. Os filhos de Israel imaginaram que era o Deus deles e começaram a adorá-lo. Arão disse para eles: ó filhos de Israel, vosso Deus é Alá e não este bezerro. Vocês voltaram atrás depois que Deus vos guiou na senda reta? Este é o nosso Deus e o Deus de Moisés. Moisés foi até a montanha para falar com o Senhor dele, mas ele esqueceu que o Senhor dele está aqui. Arão disse para eles: ó meu povo, assim vocês estão trazendo a ira divina para vocês. Deus os honrou enquanto estiveram humilhados. Nós vamos adorar o bezerro até a volta de Moisés. E cuidado para não falar que devemos parar, senão iremos matar você. Moisés voltou zangado contra o seu povo. Deus o avisou sobre o que o povo fez, que fizeram o bezerro para adorá-lo. Moisés disse para o seu povo: ó meu povo, será que Deus não fez uma boa promessa para vocês? Será que ele não prometeu para vocês a vitória e a entrada na terra sagrada? Sim, isso é verdade. Moisés disse: o que vocês almejavam com esta obra? Vocês queriam trazer a ira divina até vocês? Moisés pegou seu irmão pela cabeça e pela barba com força e disse: Arão, eu não mandei você preservar nosso povo. Ou será que você me desobedeceu? Arão respondeu: ó filho de minha mãe, não me puxes pela barba nem pela cabeça. Temi que me dissesse: criaste divergências entre os israelitas e não cumpriste a minha ordem. Moisés mandou seu irmão Arão manter os filhos de Israel unidos. Arão temeu que, se ele resolvesse o problema com violência, os filhos de Israel iriam se revoltar e a desunião reinar.
Assim ele desobedeceu a ordem de seu irmão Moisés. Arão era mais calmo que Moisés, tinha autocontrole e não se irritava facilmente. Conversou com seu irmão, tendo em vista a irmandade entre ambos, até que Moisés se acalmou. Moisés levantou as mãos para o céu, implorando perdão para ele e para seu irmão Arão. Vovô, e o que Moisés decidiu para o samaritano? Moisés olhou para o samaritano e disse: Qual é a sua história? Por que criou a discordância entre o povo depois que eles foram agraciados pela orientação divina? O samaritano respondeu: Eu vi o anjo Gabriel em cima de um cavalo. E toda vez que o cavalo colocava sua pata em um lugar, brotava grama. Peguei um pouco da grama dos passos do cavalo e joguei em cima do bezerro, e aconteceu isso. O samaritano tentou se inocentar, mas Moisés o expulsou do meio dos filhos de Israel. Ele não poderia falar com ninguém, e ninguém poderia falar com ele. Moisés mandou queimar o bezerro e jogá-lo na água. Assim, Moisés acabou com essa tentação. A tranquilidade do profeta Arão, que a paz esteja com ele, teve um grande papel em termos de preservar a união de seu povo. Ele esperou a volta de seu irmão, porque sabia que ele era capaz de tornar o povo a senda reta e que os filhos de Israel não poderiam desobedecê-lo. Se Arão obrigasse o povo a deixar a adoração do bezerro, o resultado seria a divisão do povo em duas partes: aqueles que apoiam e aqueles que desaprovam. Sabe, vovô, essa é uma história muito interessante e também cheia de lições. Aprendo muito com elas. النهاية. Fim.